Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. No início dessa semana, estamos aqui para te abençoar nessa manhã maravilhosa. E estamos baseados em Gênesis 16, de 1 em diante. Vamos falar sobre solução de problemas. Nós vamos ver e estudar juntos aqui a vida de Sara, que infelizmente realizou a sua vontade em vez de a vontade de Deus, né? E deu grandes problemas nessa situação. Muitas vezes nós somos assim, da mesma maneira, queremos resolver o problema não do jeito de Deus, mas do nosso jeito. E aí, pepino, outros problemas podem surgir com relação àquilo que nós fazemos, tá bom? Então, aqui é a relação de Sara e Agar, baseado em Gênesis 16, versículo 1. A Bíblia diz: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim edificarei com filhos por meio dela. E Abraão gostou do conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, ela concebeu, e vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezado. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. E respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo a melhor te parecer. Sarai a humilhou e ela fugiu da sua presença. No versículo 15, para terminarmos, diz: Agar deu à luz a um filho, a Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. E era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael, né? Então aqui um grande problema aconteceu quando alguém quis fazer a sua vontade e não soube esperar em Deus, tá? Aqui nós vemos, o tema de hoje é a fantasia do controle. Quando você quer tomar o controle em vez de deixar as coisas na mão de Deus. O verdadeiro problema de Sara foi justamente isso. Foi a necessidade de querer ter um descendente. Mas a Sara teve um grande defeito aqui, nós vemos. Deus já havia prometido para Abraão e Sara que deles, dos dois, daria um descendente. E deu, né? Nós sabemos pela palavra, veio Isaac, seu filho, o filho da promessa. Mas Sara tinha impaciência. Sara queria ter o controle nas suas mãos. Coisa que tem angustiado muitos cristãos ao longo da história. Muita gente tem tido impaciência e quer o controle nas suas mãos. Ao invés de confiar em Deus, Sara empreendeu esforços para que a promessa, né, se cumprisse do jeito dela, segundo os seus próprios métodos, de acordo com os seus cálculos de tempo, e não esperando o tempo de Deus. Ela dependia da sua própria força, quando então deveria ter confiado no Deus Altíssimo, o Deus da promessa, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ela ilustra aqui o que acontece na vida de muitos cristãos inseguros que tentam trabalhar, fazer as coisas independente de Deus. E olha só como são cristãos inseguros. Cristãos inseguros, em primeiro lugar, acreditam que Deus está desatento e está ausente ou mesmo muitas vezes contra eles. Olha só como são os cristãos inseguros. Segundo lugar, cristãos inseguros permitem que as circunstâncias determinem sua compreensão do caráter de Deus. Ou seja, eles olham para o caráter de Deus a partir dos seus problemas, a partir das suas circunstâncias, e não daquilo que Deus realmente é. Terceiro lugar, cristãos inseguros veem a vida sob uma perspectiva de escassez, ao invés de abundância. E eu quero te dizer nessa manhã que Deus é um Deus de abundância. Deus é um Deus fiel às suas palavras. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Em quarto lugar, cristãos inseguros
tornam-se egoístas e manipuladores. É o que nós vemos aqui na vida de Sarai, né? Ela quis manipular toda a situação, depois se voltou contra Agar e deu toda essa confusão interpessoal e familiar, porque tentou pular na frente, colocar os cavalos na frente das carroças e deu toda essa confusão, tornando-se egoísta e manipulador. Muita gente é assim, egoísta e manipulador. Tomara que não seja você. Em quinto princípio que nós vemos aqui, quando olhamos para a vida de Sarai e de outros cristãos imaturos, é que eles se sentem intimidados e tratam outros através da sua intimidação. Ou seja, ela se sentiu afrontada ali por Agar, acabou humilhando, né, escorraçando Agar da sua casa, porque fez a coisa do seu jeito, foi egoísta, manipuladora, intimidada com suas próprias mazelas, e aconteceu toda essa confusão. Sexto lugar, cristãos inseguros, ressentem-se do sucesso de outros e ficam raivosos com os mesmos. E como tem gente assim no ambiente profissional, no ambiente familiar, no ambiente eclesiástico, os cristãos que se ressentem do sucesso dos outros e ficam raivosos com os mesmos, ou seja, com quem tem sucesso, com quem prospera, com quem é abençoado. Sétimo princípio que nós vemos aqui de cristãos inseguros. Pensam que se uma pessoa é bem-sucedida, o outro deve perder, né? Nós vemos aqui a inveja, o ciúme e toda sorte de mazela na alma. Pensam que se uma pessoa é bem-sucedida, o outro deve perder, e não ela, né? Nós vemos muito esse tipo de comportamento. Em oitavo lugar, culpam outros por seus dilemas. Começa a jogar culpa sobre outros, se projetar sobre outros e lançar os sentimentos ruins da sua alma sobre outras pessoas, culpando os outros e não assumindo as suas próprias responsabilidades. E em nono, vem a si mesmo como mártires, né? Espírito de coitadinho, de autocomiseração, acaba gerando todo esse tipo de sentimento dentro do coração, vem a si mesmo como mártires, como perseguidos, como coitadinhos. Muita gente insegura se sente assim. E por último, concluem que tentativas de controle parecem mais lógicas do que confiar em Deus. E a Bíblia nos ensina a confiar em Deus e não tentar controlar todas as coisas, manipular pessoas ou agir debaixo de ciúme, inveja e confusão. Então, nós aprendemos aqui com Sara a fantasia do controle. Querido, só Deus tem o controle de todas as coisas. Nós não temos o controle, nós não sabemos todas as nuances, todas as tangentes que a vida engloba. Pelo contrário, temos que aprender a confiar em Deus. Será que você tem se identificado com Sarai ou Sara? Você luta com o desejo de controlar os problemas ao invés de realizar as coisas de acordo com a vontade de Deus? Será que você tem ouvido a voz de Deus, crido nas promessas do Senhor e confiado no Senhor? Ou tem tentado fazer as coisas do seu jeito? Se é esse o seu caso, você tem tentado realizar as coisas de acordo com a sua vontade em vez da vontade de Deus, peça que Deus lhe revele como Ele quer que você lide com os seus problemas, de tal maneira que você consiga reverter essa situação e você volte a obedecer a Deus, a confiar em Deus e a honrar o Senhor. Amém? Lembre-se disso, toda pessoa pode solucionar problemas, e solucionando problemas ela sempre exercerá influência. Mas lembre-se, tem influências que nem sempre são positivas, tem resolução de problemas que nem sempre são positivas. Considere aqui o caso de Sara, né? Quantos e quantos problemas foram gerados, não somente para Sara, como também para Sarai, como também para Ismael, como também para Abraão, como também para os judeus ao longo da história, porque um outro povo surgiu, um povo que até hoje dá problema para os judeus, que é os filhos de Ismael. Então, olha só quanta confusão quando nós caímos na fantasia do controle, queremos controlar todas as coisas, ao invés de confiarmos
em Deus. Deus tinha dito a Abraão, o marido dela, que os seus descendentes se tornariam tão numerosos quanto a areia da praia do mar e as estrelas do céu. Mas havia um problema. Sara era estéril e havia ultrapassado a idade de gerar filhos. Enquanto os anos passavam, o cumprimento da promessa de Deus parecia cada vez mais distante. Então, tome cuidado com isso. Sara enfrentou um problema, sentiu-se compelida a resolvê-lo, faltava-lhe a paciência para confiar de que Deus cumpriria a sua promessa. Então, Sara apelou para os seus próprios métodos. Depois de esperar mais de uma década, pensou que havia esperado tempo suficiente e, de maneira pouco sábia, tentou cumprir a vontade de Deus do jeito dela, através de uma serva egípcia chamada Agar. No entanto, a solução de Sara nunca lhe proporcionou paz. Pelo contrário, gerou confusão. Agar ficou grávida de Abraão e deu à luz a um filho chamado Ismael. Sara desprezou Agar, bem como seu filho recém-nascido. Agar fez o que lhe pediu, mas a satisfação frustrou a Sara. Então tome cuidado, querido, não caia na fantasia do controle, de querer controlar todas as coisas. Aprenda a confiar em Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra entre no seu coração, que você confie, acredite e creia em Deus, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode contribuir conosco, de como você pode conhecer a nossa igreja e se conectar com tudo aquilo que nós temos trazido para você. Um grande abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.